Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, e estamos aqui para debatermos o que aconteceu ontem entre Flamengo e Altos, jogo que terminou 2-0 para o Flamengo, gols de Gabigol de pênalti e também gol da joia rubro-negra, o Vitor Hugo, né? O Flamengo que não está nada bem, que venceu, mas não convenceu, e ontem mostra como está o clima no clube de regatas do Flamengo, né? Uma coisa assim preocupante, né? O torcedor do Flamengo muito chateado com os últimos acontecimentos, né? Dentre eles a questão da reunião do COD, né? Com a questão da votação da redução do número de associados off-Rio, né? Contribuintes off-Rio, que não tem nada a ver, tá, gente? Nada a ver com a questão do sócio-torcedor, tá? Então teve manifestações ontem com faixas, enfim, presidente sendo xingado, muita coisa aconteceu ontem, né? Muita coisa aconteceu ontem no jogo entre Flamengo e Altos. E a gente vai debater isso agora e muito mais. Teve a entrevista do treinador Paulo Souza, né, não criticando o DM, falando que... Enfim, vocês vão saber agora o que o Paulo Souza disse. E vamos falar também o que de bom teve ontem no jogo entre Flamengo e Altos, tá? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, tá? Não esqueça que é importante. Lembrar vocês também que o canal Deco SRN tem o seu canal alternativo, né? Que é o canal do Deco. Lá você encontra entrevistas, né? Informações, você também tem lives de clube de membros, tá? Não perca e se inscreva logo, canal do Deco, além de se inscrever no canal da querida Jaque Jesus, tá? Com que mudo, beleza? Vamos lá então. O Flamengo ontem ganhou de 2-0 do Altos do Piauí, né? Gols, conforme a gente havia dito no início, né? Gols de Gabigol de pênalti, Vitor Hugo, né? Tivemos a volta do jogador Rodrigo Caio, depois de quase 6 meses fora. Podemos falar agora rapidamente o que de bom aconteceu, né? Na minha visão, tivemos basicamente 3 pontos positivos. O primeiro deles, conforme a gente acabou de dizer, a volta do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, que estava previsto dele jogar entre 30 e 40 minutos de jogo, mas a previsão inicial era de que ele sairia com 30 minutos de jogo, e jogou 47 minutos, na verdade, né? Porque além dos 45 tiveram 2 minutos, né? 2 minutos de acréscimo. E o jogador se sentiu super bem, né? Para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo. É um jogador muito técnico, um jogador de liderança. Ele se impõe, né? Dá uma outra segurança ao sistema defensivo do Flamengo. E o Rodrigo Caio foi muito bem no primeiro tempo do jogo contra o Altos, né? Não sentindo nada, se impondo, conforme dissemos agora, né? Jogou como capitão do time, né? O treinador Paulo Souza deu essa moral para ele e isso foi muito importante. O segundo ponto, jogador Marcos Paulo, lateral esquerdo, né? Jogador que foi muito bem também, apesar de no primeiro tempo e no início, né, até os 30 minutos, eu vi que o treinador deu uma obrigação mais defensiva ao atleta do que propriamente dito uma obrigação ofensiva, né? O Marcos Paulo, que é um jogador que a maioria conhece da base, é um jogador que tem a parte ofensiva muito aguçada, né? Um jogador excepcional ofensivamente, é um jogador que ontem mostrou também que marca muito bem, né? Não houve problema, não sentiu a pressão. Já havia jogado os 2 primeiros jogos no Campeonato Carioca, né, com o treinador Fábio Mattis, que hoje já não está mais no Flamengo, está no Bragantino, e depois disso não apareceu mais. Mas o Marcos Paulo foi muito bem na partida até
a hora que precisou sair, né, devido a câimbras. O próprio treinador disse ontem na sua entrevista que só tirou o Marcos Paulo devido à questão de câimbras, tá? Câimbras. A terceira situação, Vitor Hugo. Vitor Hugo, 17 anos, joia, que vale mais de 100 milhões de euros. É um jogador de 17 anos, muita imposição física, né? Jogador forte, jogador com muita técnica, veloz, né? Um jogador que pode jogar tanto por dentro quanto pelos lados de campo. Um jogador que não sentiu nem um pouco a pressão de estar no profissional do Flamengo, né? E ontem, né, no dia do seu aniversário, no dia que completou 18 anos, né, mostrou o porquê do Flamengo ter renovado com ele e ter colocado uma multa, né, a maior multa do futebol brasileiro, né, de meninos, com 100 milhões de euros, tá? Então ele já no primeiro jogo contra o Altos havia dado uma assistência para o João Gomes, tinha entrado muito bem lá no Piauí, agora novamente entrando muito bem e fazendo o seu primeiro gol no profissional com a camisa do Flamengo, né, no dia do seu aniversário, um golaço de cabeça. Então parabéns aí ao Vitor Hugo, não só pelo seu aniversário, mas também pela bela partida que fez ontem contra o Altos. Então foram os 3 pontos para mim positivos, né? O treinador Paulo Souza, que ontem começou num sistema diferente, né? Mudando, tirando um terceiro zagueiro, colocando numa linha de 4, né? O Flamengo começando com o Hugo, com o Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira e também o Marcos Paulo, né? Jogou com o primeiro volante, que era o Thiago Maia, mais à frente 2 meias, né? Volantes / meias, João Gomes de um lado, Diego do outro, né? Aberto pelas pontas, Lázaro do lado esquerdo, Marinho do lado direito e Gabigol, né? O que eu achei? Achei o Flamengo muito espaçado, né? O time do Flamengo é um time muito espaçado, um time que não há aproximação. Você não vê o 2 contra 1 no Flamengo, você não vê uma tabelinha, você não vê um 3 contra 1, né? Você vê esse espaçamento, essa falta, né, de aproximação desses jogadores. É aquilo que a gente fala. O treinador não conseguiu dar liga a esse time do Flamengo, né? Apesar de ter mudado, você vê que ele falou que enquanto o pessoal não pegasse o sistema de jogo dele com 3 zagueiros, ele não mudaria. E não foi o que aconteceu. Ele está sendo pressionado demais, né, pela torcida, não só pelos resultados, mas pela performance, né? O Flamengo muito mal, performando muito mal. E não sei não, sabe? Na entrevista dele a gente sente claramente um nervosismo, desde o dia que ele soube que o Jorge Jesus estaria no Rio de Janeiro, ele nas entrevistas dele demonstrando um certo nervosismo, né? E aquilo que a gente falou, além de sentir o time muito espaçado, né? O Lázaro longe do lado esquerdo, o Marinho longe do lado direito, o Gabigol entre os zagueiros, né? O time do Altos, um time muito modesto, mas jogando em linhas, né? Próximas e formando uma linha inicial de 5-4-1, né? Defensivo, com o Gabigol apenas ele ali, cara, fica inviável, né? Dele conseguir alguma coisa. E é o que a gente fala. O treinador precisava ver e sentir que o Gabigol precisa de um companheiro de ataque, né? Qual foi o grande acerto do Jorge Jesus no Flamengo? Aproximar Gabigol de Bruno Henrique, que se complementavam perfeitamente. Que o Bruno Henrique é um falso 9, né? Ele joga dentro da área, sai, mas acompanha o Gabi e confunde a cabeça do adversário. E ontem a gente pediu no intervalo a entrada do Pedro, ele o fez no lugar do Thiago Maia, que já tinha um cartão amarelo, poderia ser expulso, e ninguém entendeu nada dele entrando, na verdade, com 3 volantes, né? Esse time do Flamengo me lembrou muito aquele time do Abel Braga em 2019, sem criatividade nenhuma, né? E aí ele bota o Pedro, né? Faz aquilo que a gente pede, né? Recua um pouco o Diego e entra com o Pablo no lugar do Rodrigo Caio, conforme a gente havia dito anteriormente.
que já era uma coisa pensada, né, dele jogar 30 a 45 minutos. O time melhorou, mas faltou ainda a criatividade. A gente havia dado a sugestão, né, gente, de tirar, né, o Diego Ribas, ok? Em vez de jogar no 4-2-2-2, como ele jogou, com João Gomes e Diego, Marinho, Lázaro e Pedro Gabigol, colocar o Arrasca e jogar no 4-1-3-2 com João Gomes, aberto do lado direito Marinho, Lázaro, Arrasca e os dois atacantes. Porque faltou esse homem de ligação, que seria o Arrascaeta, né? O Diego, sinceramente, jogou nada. Um jogador que nem marcava e nem apoiava, né? Nem fazia jogadas ofensivas que o Flamengo tanto precisava. Então faltou essa lacuna. E aí, depois de um tempo, ele resolve fazer a modificação, né? Aí tira o Lázaro, depois do primeiro gol, né? Uma jogada do Lázaro com o João Gomes, que eu acho que ele errou, né? Manteve o Diego Ribas, conforme a gente falou o jogo inteiro. E foi o que a gente viu. O Flamengo criou algumas oportunidades, mas se você pegar nos números, as chances reais de gol, o time do Altos, que é um time bem limitado, teve mais do que o Flamengo, com 4 oportunidades de gol, né? Bolas no gol mesmo, o Flamengo com apenas 2, que foram os 2 gols. Se vocês pararem para pensar, o goleiro do Altos não fez nenhuma defesa, né? Brincadeira. Mas enfim, esse aí foi a partida entre Flamengo e Altos, né? O clima não estava nada bom, né? No Raulino de Oliveira, né? Houve até um problema com o Flazoeiro, um absurdo o que aconteceu. Ele, como outros, não só youtubers, influenciadores, mas jornalistas fazendo o seu trabalho e tendo aí pessoas indo lá questionar o porquê ele estava, né, fazendo uma análise e criticando o primeiro tempo do Flamengo. Isso não existe, né? Cadê a liberdade de expressão? Um absurdo que aconteceu ontem, ok? Né? E o Flazoeiro lá expondo tudo o que aconteceu. Esperamos que isso não volte a acontecer, né? Além disso, no início, assim, antes de começar a partida, né, do lado de fora, muitas faixas pedindo a saída de Landim, de Marcos Braz e também de Bruno Spindel, além da pressão em cima do treinador, né? O treinador foi muito vaiado quando ele entra em campo, quando o nome dele é falado pelo alto-falante, né? E o clima não está nada bom, né? Principalmente depois dessa reunião aí do COD, né? Para vocês verem, o torcedor de Volta Redonda irado com o professor Landim, o professor presidente Landim, o xingaram, né? E esperamos que a diretoria reveja, né, alguns conceitos e possa fazer os ajustes necessários para que o Flamengo possa voltar a ser aquele time de 2019. Eu não sei até quando eles conseguirão manter o Paulo Souza. Na minha opinião, né, devido a essa pressão toda que os dirigentes vêm sofrendo da torcida do Flamengo, fatalmente eles não conseguirão segurar o Paulo Souza. E talvez uma maneira paliativa de resolver o problema seria a contratação de um novo treinador, e todo mundo sabe que enquanto o Jorge Jesus estiver livre no mercado, todos os torcedores, todos não, a maioria dos torcedores, né, pedirão a volta do treinador Jorge Jesus, tá? Então houve esse tipo de manifestação lá do torcedor muito chateado. Imagina quando houver um jogo no Maracanã, né? Vai ter o jogo no dia 17 contra a Universidade Católica. Tenho certeza que a pressão continuará, né? Falando no treinador Paulo Souza, ele deu a entrevista dele, né? Você vê totalmente que ele está desconfortável com a situação, que ele não está feliz, né? Ele está perdendo a paciência, discute com os jornalistas, né? Mas os jornalistas acabam rebatendo, e ele falando algumas situações, a questão que desdenharam, né, de uma matéria, falando quando falaram que o Rodinei estava treinando na lateral esquerda, ele estava treinando mesmo. Ontem ele falou sobre isso, que seria uma boa opção, né, a escalação do Rodinei como lateral esquerdo, você tendo o Ayrton Lucas no banco de reserva, uma coisa que ninguém entende o porquê, né?
E falou também sobre o departamento médico, que não existe isso na Europa, do médico vir a público dar satisfação do que está acontecendo, pelo amor de Deus, né? Ou seja, né, tá ali normal, é funcionário do clube, é um sistema corporativista, não vai falar mal do empregador, mas que tem muita coisa errada, mas muita coisa errada no Flamengo. A gente está vendo aí os resultados por si só, a performance. Os resultados que eu falo são jogadores machucados, jogadores que demoram a voltar. Enfim, isso aí tá nítido e notório. Ninguém é bobo e todo mundo está enxergando, né? Não precisa ser expert na medicina, na parte da preparação física, para ver que tem muita coisa errada no clube de regatas do Flamengo. Espero que os dirigentes repensem rapidamente, profissionalizem o departamento de futebol para que a gente volte a apresentar o que a gente apresentou em 2019 ou muito próximo de, né? Porque hoje, sinceramente, o futebol apresentado, a gente não vê aí algo que possa nos levar a grandes títulos, né? Sinceramente, não vejo, tá? Que Deus ilumine a cabeça da diretoria, tá bom? O Flamengo que volta a jogar contra o Ceará, torcida lá do Ceará já comprou todos os ingressos para o jogão de sábado às 4h30 da tarde. Esperamos que o Flamengo apresente um bom futebol e vença, porque se não vencer, muito provavelmente o Flamengo poderá entrar na zona de rebaixamento, e aí eu não sei como acontecerá, né, as críticas, né, enfim, do torcedor do Flamengo, né? Eu acho que o ambiente vai ficar muito pesado, vai vir muitos protestos, né, e a diretoria vai ter que parar com a teimosia e fazer mudanças urgentes, tá bom, gente? Então é isso aí, até daqui a pouco com resenha, né, de Cara com Deca, 1h30 da tarde. Conto com vocês, tá? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, abraço a todos, até mais tarde, valeu, fui!